Olá pessoal, aqui é o professor William para falar de estratégia empresarial, mais uma das nossas aulas, né, de revisão aqui. A gente nesse dia viu o ambiente do concorrente, a gente tem sempre estudado, pelo menos análise externa, né, essa bola com o ambiente geral, o ambiente do setor e agora o ambiente concorrente, que foi o tema da aula, né. Então a gente mostrou a dificuldade que existe em identificar os concorrentes nessa era de hipercompetição, porque todo mundo concorre com todo mundo, enfim, a briga é pegar o seu dinheiro. Então as empresas lançam mão de diversos artifícios, o marketing ajuda nisso, obviamente, para tentar encantar o cliente e puxar, obviamente, como diz o outro, a sardinha pro lado dela. Então, se o cliente for lá e gastar o dinheiro, ótimo, né? Por isso que a gente disse em uma das aulas que a Volkswagen, por exemplo, pode concorrer com a Embi Morumbi. O aluno, ao invés de pagar a mensalidade, prefere pagar a prestação do carro, né? Seria o extremo aí da concorrência. Então, essa é a dificuldade primeiro em identificar os concorrentes. E depois a gente explorou cada uma dessas concorrências setoriais, falando do monopólio puro, oligopólio, concorrência monopolista e concorrência pura. Então, aí rapidamente eles, né, o monopólio puro, caracterizando então por uma única empresa que domina o setor. Aí nós temos exemplos bem aqui de São Paulo, né, a Eletropaulo, a Sabesp, um eletricidade, outro água, você não tem outra opção a não ser comprar deles, né? Então eles detêm o monopólio. O oligopólio é um conjunto aí, são poucas empresas trabalhando no setor, onde a concorrência na verdade deveria definir, por exemplo, o preço, mas o que acontece no oligopólio, por serem poucas empresas, e o que acontece é que há uma grande tendência à formação de cartéis, onde essas empresas combinam determinados preços para atingir o mercado. Aqui um exemplo de um oligopólio, que é o pessoal que cuida de o que vende, comercializa a vacina contra a febre aftosa aqui no Brasil. Tá? A concorrência monopolista, onde a oferta ela é tão exclusiva, tão única, que é difícil você comparar cada um deles. Então, na verdade, eles concorrem entre eles, obviamente, né? Academias concorrem entre eles, mas a oferta de valor deles é bem diferenciada. Então, por isso que acaba se tornando quase que como se fosse um monopólio, né? Por isso que esse nome, concorrência monopolista. E aí a concorrência pura é cada um por si mesmo, quem define o preço é o mercado e a melhor oferta. Então, o exemplo da cerveja ilustra bem esse contexto. E aí um quadro, então, que a gente apresentou, mostrando cada um dos tipos aí de mercado, os participantes, o tipo de produto e o preço. Tá? Então você vê, por exemplo, o preço aqui na concorrência, no monopólio, ele é ditado pela empresa ou pelo governo. Esse aqui no oligopólio é fixado pela concorrência ou acordos, que a gente falou do cartel, né? Aqui é conforme o valor agregado. Então cada academia, né, que foi o exemplo que a gente deu, informa o teu preço lá de acordo com o valor que julga agregar. E aqui é fixado pelo mercado, né, porque o produto é praticamente uma commodity. Foi o exemplo que a gente deu de cerveja, né? Aí a gente falou de grupos estratégicos, que são empresas que são agrupadas, né, por utilizar estratégias iguais ou semelhantes. Então você define aí dimensões estratégicas para poder comparar, né? São os quadrantes que a gente vai mostrar. E aí você vai colocando esses concorrentes ali para identificar, de repente, em que setor você pode atacar melhor ou se defender de concorrentes, né? Aqui você tem então uma outra definição dos grupos estratégicos, né, que são posições semelhantes no mercado, que tomam decisões então semelhantes porque estão ali no mesmo setor, atingindo o mesmo público, né? E a gente mostrou aqui que você poderia dividir essas empresas que concorrem no setor automobilístico, mas elas têm estratégias diferentes, mas que os grupos estratégicos acabam sendo iguais. Então, por exemplo, você pega isso aqui, suas estratégias são empresas que têm uma estratégia de baixo custo. Então, é um grupo estratégico porque elas pensam igual, atuam de maneira semelhante. Aí a gente dividiu uma outra categoria por aqui, né, o pessoal que tem os carros mais básicos, funcionais para o dia a dia, né,
carro para massa, né? Então você vê que as estratégias também de distribuição, preço, lançamento, bem parecidas. E aí ficou a discussão, né? Você poderia dividir aqui uma categoria de luxo, mais uns veículos mais clássicos, aqui veículos esportivos de luxo, e uma categoria à parte que é o Rolls Royce, seriam extremamente luxuosos, né? Só para cheque árabe, né? Então nós estaríamos falando de 1, 2, 3, 4, 5 grupos estratégicos. Tá? Aí nós mostramos aqui uma outra maneira de você pensar nisso, né? Você divide, por exemplo, luxuosos. Você divide em termos de se o carro é luxuoso, ele é funcional nesse eixo aqui, e nesse outro o estilo, né? O design dele, se ele é tradicional ou se ele é esportivo. E aí você vai colocando aí os seus concorrentes. E aí você vê aqui, por exemplo, quem fez essa análise aqui, ele pensou em menos veículos, menos marcas, né? Os luxuosos esportivos. Aí se você fala, puxa, então eu quero abrir uma empresa de automóveis e tal, por que não abrir por aqui, onde você tem menos concorrentes, né? Essa é uma ideia. Ou aqui, né? Um tradicional, funcional, etc. Então é uma técnica que você usa para pensar em termos de estratégia. Aqui um outro exemplo em termos de marca esportiva, tá? Onde você tem aí uma divisão entre o fashion e o esportivo, premium e popular. Aí você cruza as duas coisas. Aqui, por exemplo, nesse quadrante é o tênis premium esportivo. Esse aqui é o esportivo popular e assim por diante. A gente falou então da análise da concorrência propriamente dita, onde você analisa de um lado o que orienta o concorrente, o que ele está fazendo. Então orienta em termos das metas futuras e das hipóteses, e o que ele está fazendo ou pode fazer, a própria estratégia que ele está fazendo, né, que está em curso, e as capacidades dele, né, os pontos fortes, os pontos fracos. Quando você faz essa análise, você tem aqui um perfil de respostas para algumas questões, e se você conseguir responder tudo isso, você conseguiu mapear o seu concorrente. Então, que concorrentes você tem que examinar? Como a gente falou, você tem potencialmente qualquer tipo de concorrente, né? Então, na verdade, o que a gente tem que focar na análise, porque é impossível você analisar todo mundo, é aqueles que realmente são relevantes, são importantes. E aí tem aqui uma lista de quem são esses caras que são importantes ou relevantes, né? Os potenciais, né? E é neles que você vai centrar a tua análise, porque senão é humanamente impossível realizá-la, né? Então aqui um exemplo, né? O pessoal de TV já pensando no caso da Apple, né? Que pode entrar no setor. Aliás, a Amazon também lançou alguma coisa relacionada à TV que eu vi por esses dias, né? Esse aqui é o exemplo do ALA, que é da Unilever. Então, se imaginar que uma empresa como a Unilever, multinacional, se ia se preocupar em entrar no mercado do Nordeste para as classes D. Então, as marcas regionais lá poderiam ficar despreocupadas, porém, veja o que aconteceu, né? Hoje o ALA é líder de mercado nesse segmento. É uma empresa de brinquedo, Lego, entrando com videogames, então cinema também, então você vê que a concorrência pode vir de qualquer lugar. Aqui falando também de videogames, as diversas plataformas, né, uma migrando para a outra, então aumentando a concorrência no setor. Então, com certeza, quando você está monitorando aqui o pessoal de console vendo a concorrência, ele vai ter que olhar para todos os segmentos, porque todos eles podem ser possíveis concorrentes, né? Aqui quando a gente falou até da integração, né? Você vê uma empresa de estacionamento comprando um shopping só para ter estacionamento, né? É um caso de integração para frente, né? Que ele era um fornecedor, no caso do estacionamento, comprou um shopping, né? E aí você vê também que no setor de shopping, imaginar que um estacionamento podia ser seu concorrente, né? As metas futuras, né? Como que o cara está vendo o mercado e como ele vai se posicionar. Isso tem toda a influência do mundo, né? No caso de concorrência. Então aqui
aqui algumas questões que a gente passou para análise e como é que você capta, né, as metas do camarada, porque muitas vezes não são declaradas, né? É você principalmente ver aqui o perfil, né, dos executivos, né? Porque esses caras, eles carregam um histórico de serem agressivos ou serem mais conservadores, e quando eles começam, você vê movimentações de um setor para o outro, você começa a ver que algum perfil está mudando, que alguma coisa vai acontecer, né? Aqui algumas metas declaradas, por exemplo a Nike no Brasil, né? Então está falando, olha, vamos investir, vamos querer brigar bastante nesse mercado. Sempre Toshiba também, você viu, o antigo presidente voltou, recontrata executivos, quer dizer, se aproxima dos sócios japonês, muitas coisas estão sendo feitas que indicam que eles vieram realmente para brigar sério, né? Aqui as cervejarias então já dizendo, olha, vamos apostar nesse tipo de produto, né, no produto light, já uma outra estratégia declarada. Aqui a Marisol dizendo, olha, cansamos dessa coisa de vender roupa para adulto, né, vai investir só nas crianças, nas nossas marcas tradicionais, né, para crianças, então aumenta o foco, com certeza concentra esforços e vai tornar a briga nesse setor então mais acirrada. A questão das hipóteses é como que o camarada enxerga ele mesmo, né, e a indústria que ele participa, né. Aqui tem algumas questões, principalmente aqui a gente levantou identificação histórica ou emocional com algum determinado produto, ou como que as coisas são feitas, ou a localização, que é o exemplo que a gente deu, né? Os critérios convencionais, né? Sempre foi assim, sempre é assim que funciona. Então essas são as hipóteses que norteiam o concorrente. A gente não pode esquecer que as empresas são feitas de pessoas e elas têm suas crenças, as suas manias, vamos chamar assim, e isso obviamente também norteia a estratégia. A gente deu exemplo aqui da indústria de pneus nos Estados Unidos, numa cidade chamada Akron. Eles se fixaram todos lá e com a transição do pneu diagonal para o radial, né, essa indústria aqui praticamente fechou na cidade. Eles tiveram que sair. Muitas das empresas fecharam ou foram, na verdade, compradas por concorrentes estrangeiros e só sobrou a gloriosa Goodyear como a única empresa americana realmente do setor. Aqui você vê a Zara. Sempre operamos desse jeito, sempre fazemos dessa maneira, mas chega no Brasil, opa, temos aí um custo que a gente não imaginava ou que não foi bem pensado e que realmente lá funciona diferente. É o caso do Brasil, né? O Walmart também chegou com toda a pompa, somos o maior atacadista do mundo, aquela coisa toda, e você vê aí recentemente, estou falando aí em fevereiro de 2014, fechar 25 lojas, talvez não fosse esse o sonho deles, né? Então, achamos que sempre funciona assim todo mundo, a gente sabe a fórmula secreta, não é assim, né? A Natura também passando pelo dilema, né? Como é que ela vai conciliar essa coisa de ser sustentável com ganhar dinheiro, então, e mantendo o modelo de negócio via as consultoras, né? Então é uma transição para eles. E a estratégia do concorrente é também analisar, que muitas vezes isso é explícito ou implícito, mas como que ele está atuando, né? Então aqui, né, no caso a gente conhece muito bem a estratégia da Ambev, né, nunca deixar a concorrência crescer, né. A gente mostrou aqui o exemplo do lançamento da Sol, eles vieram logo com o aperto do Sol para matar o lançamento ou acabar com o barulhinho que eles estavam querendo criar com esse lançamento, né. Aqui uma estratégia declarada aí da M. Dias, que trabalha com farinha, né, massa, biscoito, etc e tal, dizendo que eles querem realmente se aventurar no mercado externo, né, fora do Brasil. E a Heineken aqui tentando reduzir a rejeição à Kaiser, também uma outra estratégia. Essa aqui também é bastante interessante,
mostrando no caso da Dell que computador é só um detalhe. Então o que eles estão querendo investir aqui na parte de serviço, como a IBM fez no passado, né? Então, sendo que serviço hoje gera mais dinheiro do que o hardware, do que vender computador, né? E as capacidades, analisar os pontos fortes e pontos fracos também para medir a concorrência, né? Então aqui alguns setores onde a gente pode fazer essa análise para ver como é que o camarada ou os camaradas concorrentes estão em relação à sua empresa. E aí você vê aqui no caso da Minalba, né, que tinha lá como ponto forte o fato de ter menos sódio na composição da sua água mineral, mas nunca divulgou isso. E outros concorrentes vieram com uma outra proposta para mostrar que a água não era tudo igual e pegaram eles no contrapé, tá? No caso ali foi um contra-exemplo, quer dizer, o cara não soube aproveitar um ponto forte dele, né? E aí por fim a gente está falando da análise da concorrência, né, que nas empresas a gente chama de inteligência competitiva, sempre lembrando que a coleta ética das informações, né? E aí a gente mostrou, né, que então se passa por várias áreas fazendo análise da concorrência. E aqui mais ou menos como é que funciona isso, né? Você pega aqui dados que são publicados, dados que você coleta no campo, aqui de onde você está coletando, né? Compila tudo isso, faz uma catalogação, nossa, quase não saiu, análise de condensação, quer dizer, você condensa tudo isso num relatório, com gráfico, com análise, etc e tal, manda isso para o diretor, né, que é o cara que vai realmente fazer a estratégia, vai formular essa estratégia. Tá? Uma área muito interessante, para quem quiser conhecer, recomendo dar uma lida sobre inteligência competitiva, porque eu acho que dentro do marketing é uma área bem interessante. Agora, se os executivos sabem tudo isso, por que os produtos não dão certo, né? Se é que eles não analisaram bem a concorrência, né? Você vê vários exemplos que a gente mostrou de produtos que vieram e acabaram fracassando, né? E não é só questão de não analisar bem a concorrência, né? Sim, eles enfrentaram uma concorrência muito dura, mas muitos outros fatores fazem com que alguns produtos não dão certo, né? Então, desde o interesse do camarada que está acima do interesse da empresa, né? Que, eu vou lançar isso aqui, vou fazer um barulho no começo, vou ser promovido e depois que se dane, né? Isso acontece bastante. A ideia é boa, mas o mercado é super estimado, as projeções de demanda são muito elevadas e isso acaba não se cumprindo. O produto às vezes não é bem projetado, você gasta muito dinheiro para se posicionar e às vezes o custo de desenvolvimento é maior que o esperado. Então, muitos são os problemas. Então, não é só o concorrente reagindo de maneira dura que faz o seu produto morrer cedo, né? E aí no final a gente deu uma atividade, foi um caso do desenvolvimento do iPod, onde todo mundo aí acabou fazendo uma análise, observando esses 4 pontos aqui na Apple. Foi uma atividade que o pessoal desenvolveu bem, pegou um vídeo ali rapidinho e conseguiu condensar isso aqui. O resultado foi bem satisfatório. Tá bom? Bom, era isso que a gente tinha para hoje. Tá legal? Até a próxima aula.